Ser ator é um trabalho extremamente difícil e tem situações em que o trabalho quase esgota o ator. Seja por uma quantidade absurda de gravações, decisões estranhas de roteiros ou até mesmo inadmissíveis como agressão, tanto física como verbal. Here's Johnny! Ainda bem que esses atores superaram isso e conseguiram terminar o trabalho. Vamos dar uma olhadinha na lista. O Iluminado voltou às manchetes em 2019 por causa de uma crítica que fizeram com o filme Doutor Sono. Infelizmente, pouca gente foi a ver esse belo filme, mas deixou a gente pensando no clássico de Stanley Kubrick e o impacto que teve na atriz Shelley Duvall. Essa atriz interpretou a Wendy em O Iluminado, a esposa do personagem Jack, do Jack Nicholson. Jack Nicholson continua dizendo que a experiência de Shelley em O Iluminado foi um dos trabalhos mais difíceis que ele nunca tinha visto nenhum ator fazer. I'm very confused. Devido à quantidade de choros que a personagem requeria, ela acabou com um esgotamento extremo e desidratação. Inclusive começou a perder parte do cabelo nos últimos dias de produção. Hunks of hair out on the windowsill. Tem uma cena do filme que a Wendy usa um bastão para se defender do Jack. Essa cena tem um recorde mundial do Guinness com a maior quantidade de tomadas necessárias para a cena. O diretor exigiu que os atores repetissem 127 vezes. Não tem como estranhar que a atriz tenha se esgotado, né? Será que passar por tudo isso valeu a pena? Qual é o menos favorito dos Vingadores? Não é culpa dele, mas a resposta para a pergunta quase sempre é a mesma. O Gavião Arqueiro. I'm out of arrows. What? No primeiro filme dos Vingadores, que foi a verdadeira aparição dele depois do filme de Thor, ficou a maior parte do tempo sob o controle do Loki, por causa das gemas do infinito no poder. Reiner não gostou muito disso. Ele não queria que as primeiras impressões dos fãs sobre o personagem fosse uma versão falsa dele. O ator teve a mesma impressão sobre ele mesmo, afirmando que justamente estava aprendendo quem era o arqueiro e depois o personagem muda. Ele acabou ficando bem deprimido e passando o tempo igual um zumbi sem cérebro durante a maior parte do filme. E o personagem dele, plano e unidimensional, realmente tirou ele da experiência. Inclusive foi tão ruim que ele acabou implorando aos produtores que matassem o arqueiro no filme para que ele não tivesse que continuar fazendo o personagem. Claro que não atenderam o pedido dele e ele voltou depois fazendo novos filmes como o arqueiro mesmo. Surpreendentemente acabou ganhando uma pequena legião de fãs que estavam realmente com raiva pela ausência dele em Guerra Infinita. Brad Pitt é um dos maiores atores e celebridades da sua geração. Apesar dele ser um protagonista, ele não tem problema nenhum em fazer papéis menores nos filmes se achar que vale a pena. Só que, com o benefício de uma retrospectiva, não pode dizer que a experiência dele em Entrevista com o Vampiro tenha sido um papel digno. Se você já viu o filme ou viu como que o Brad Pitt era no filme, dava pra perceber de longe que ele parecia deprimido. Isso se adapta muito bem ao personagem. Mas isso não foi atuação não, viu? Era esse o estado de ânimo de verdade do ator, segundo a maioria da produção. Numa entrevista, ele declarou que gravar constantemente à noite, usar lentes de contato incômodas, a localização chuvosa de Londres e fazer um personagem com uma péssima cara fez ele detestar a produção. Ele inclusive pensou em deixar tudo e chegou no produtor David Geffen para comprar o contrato. O diretor informou para ele que a compra custaria cerca de 40 milhões de dólares. Nem precisa dizer que o ator decidiu continuar e o filme abriria mais portas para ele. E isso levou ele à primeira nominação ao Oscar no ano seguinte com Os 12 Macacos. Parece que foi uma boa decisão ter continuado. Bom, todo mundo tem dias ruins no trabalho, né? Mas pro Carl Weathers, esse pode ter sido o pior dia de trabalho. Enquanto ele trabalhava no quarto filme de Rock, o ator quase renunciou à franquia completamente por causa de Dolph Lundgren, que interpretou o Ivan Drago no filme. I must break you. Apesar que pode parecer real, o boxe nos filmes é com certeza falso para proteger os atores de qualquer lesão possível. Mas um dia ficou real demais pro gosto do ator quando Dolph jogou ele do outro lado do ringue. Digamos que Dolph também se envolveu demais no papel do Ivan nesse dia e queria ser ele de verdade. Carl não gostou nada disso e saiu do set, alegando que estava renunciando e isso parou a produção por total de 4 dias. Ninguém esperava. Depois de implorar e suplicar durante esse período, o protagonista Sylvester Stallone finalmente convenceu o próprio Apollo Creed de voltar ao ringue para que o filme pudesse continuar a produção. Por sorte, ele fez isso, porque os eventos de Rock 4 configuraram os filmes de Creed.
Velozes e Furiosos surpreendeu o público e os fãs do mundo todo quando se converteu em uma das franquias mais populares e rentáveis do mercado. Não se esperava isso em 2001 e não era muito provável de que Michelle Rodrigues não continuasse tão firme, porque ela quase tinha abandonado o primeiro filme. O motivo dela quase ter deixado a produção foi por causa de como foi escrito originalmente o personagem dela, Letty. Nos primeiros rascunhos do filme, ela iria trair o Dom e se apaixonar pelo Brian, o agente encoberto do FBI que estava bem lá no meio deles. A atriz sentiu que isso não tinha muito sentido e comentou o seguinte. Em suas próprias palavras, ela disse assim, que a Letty, a bruta das corridas, iria preferir mais um macho alfa como o Dom de Van Diesel que um carinha bonito como o Brian de Paul Walker. Ela insistiu que essa parte do filme mudasse e ameaçou renunciar se não mudassem. Ainda bem que, para o bem de todas as partes envolvidas, o roteiro foi modificado e a Letty se manteve fiel ao Dom no primeiro filme e no resto da franquia. Inclusive chegou a se casar com o Dom nos filmes que vieram depois. Zoe Saldana é um nome familiar nos dias de hoje, graças a grande parte dos papéis dela no reinício de Star Trek como Uhura, Gamora em Guardiões da Galáxia e sim, inclusive Avatar como Neytiri. Mas antes de se converter em uma das atrizes mais importantes de hoje, teve um papel bem pequeno no primeiro filme dos Piratas do Caribe. E essa experiência acabou desanimando ela completamente. A atriz interpretou a Ana Maria, uma personagem secundária do filme. Anna Maria. Ela não teve nenhuma influência nessa época e era basicamente uma atriz que lutava para lançar a carreira. Devido ao baixo nivelamento, a tripulação não a tratou muito bem. Na lista de personagens, ela era um número ao invés de ter um nome próprio. Os superiores menosprezavam constantemente e tratavam ela sem prestígio, já que parecia que não a viam como uma atriz, senão uma pessoa que falava. Ela se sentiu desmoralizada e não queria trabalhar numa indústria que era tão elitista e cruel com os atores de papéis menores nos filmes. Mas ela decidiu continuar, e agora é uma das atrizes de mais sucesso hoje em dia. Jake Gyllenhaal é um ator respeitado e querido. Oh, that is an Avengers level threat. Capaz de fazer grandes filmes de grande sucesso e dramas sérios. Um desses dramas quase fez ele renunciar, e o motivo de tanto estresse foi por causa do diretor da produção. Zodíaco é um filme de 2007 dirigido por David Fincher. Depois do último longa-metragem O Quarto do Pânico, o diretor escolheu provar um novo método de direção que colocasse mais atenção nos atores. Por ser o principal ator do set na década de 70, Jake foi o que acabou na mira dele. Adotando um método que parece similar ao de Stanley Kubrick, o diretor passou a ser perfeccionista demais em Zodíaco. Ele pedia aos atores para que fizessem as tomadas várias vezes. E claro que isso incomodava. O ator declarou numa entrevista que o diretor pediu para ele fazer uma cena mais de 70 vezes e uma outra 90 vezes. Além disso, a filmagem digital era um método relativamente recente na época, e o diretor estava descobrindo a magia de eliminar as tomadas durante as gravações ao invés de guardar tudo para a sala de edição. E isso obviamente causou um estresse e uma fadiga desnecessária para o ator particularmente, porque essas repetições sempre eram dirigidas a ele, por ser o líder da equipe. Quanto mais idiota melhor, tinha uns temas excelentes, mas algumas coisas quase não foram tão excelentes para o Mike Myers, que interpretou o próprio Wayne. O ator interpretou o personagem em Saturday Night Live e estava emocionado de fazer um filme completo com o personagem e a protagonista Dana Carvey. Uma das partes mais famosas de todo o filme, na verdade, é o início, que aparece com Bohemian Rhapsody, do Queen. Myers insistiu que a música fosse usada no filme, só que essa cena quase que não aconteceria nunca, porque o estúdio pensou que Bohemian Rhapsody era cara demais pro filme. Insistiram em usar uma música do Guns N' Roses no lugar. O ator quase abandonou o filme quando ficou sabendo disso, só que tipo assim, né, ele já tinha interpretado o Wayne antes, era insubstituível e no final acabou conseguindo e o resto é pura história. Inclusive ele fez uma referência a essa cena em particular no filme Bohemian Rhapsody, quando o personagem dele declarou que a música nunca seria atrativa para ser escutada nos carros por jovens balançando a cabeça. Bohemian Rhapsody will never be that song. A gente viu isso, viu, Mike? Quando os fãs souberam que iriam voltar na Terra-média, as coisas ficaram rapidamente emocionantes. A gente só consegue imaginar que o Ian McKellen sentiu a mesma coisa quando foi escolhido de novo como Gandalf. Although you don't remember, I belong to it. I'm Gandalf.
Mas ao voltar para a Terra-média, as coisas ficaram um pouco mais difíceis para o ator veterano. Diferentemente da primeira trilogia, o Hobbit seria uma grande experiência de efeitos especiais e experimentaria altas velocidades de quadros 3D. Já os filmes do Senhor dos Anéis usaram truques de duas câmeras para permitir que os Hobbits tivessem vida. O Hobbit usaria a tecnologia de tela verde para conseguir fazer isso. Isso significa que McKellen estava atuando só em salas de tela verdes na maior parte da produção, enquanto seus homólogos Hobbit estavam em outra sala. As duas gravações se juntariam graças à tela verde. Isso fez com que o aclamado ator sentisse tão oprimido no set que o diretor Peter Jackson teve que criar um dia de agradecimento ao Gandalf para dar um impulso moral ao McClane, decorando o camarim dele todo temático do Senhor dos Anéis. E funcionou bem. O ator voltou a focar no trabalho, apesar de estar incômodo num ambiente fora do que ele queria. Que coisa, né? Daisy Ridley teve sua grande oportunidade do papel de estreia em Star Wars: O Despertar da Força. Passou de uma desconhecida a uma mega estrela da noite pro dia. Mas apesar dessa carreira garantida, a atriz quase abandonou o papel. E isso poderia ter tido consequências graves na carreira dela. Por ser desconhecida e foi jogada na jaula do leão no primeiro dia, a atriz teve muita pressão para entregar um trabalho convincente para a franquia de Star Wars como a primeira protagonista mulher da série. O primeiro dia de gravação dela foi no meio do deserto, num certo posto em Jakku, e começou a sentir a pressão. Assim como foi com Rey, ela sentiu que não era ninguém. Ficou indignada no trabalho, achando que tinha acontecido algum erro na seleção do elenco. Isso refletiu na atuação dela, e o diretor J.J. Abrams teve que ajudar fazendo algumas observações a ela com algumas instruções sobre o assunto. A resposta do diretor para a atriz foi que a atuação dela parecia uma madeira, e isso, combinado com as pressões de um relançamento de uma franquia de vários milhões de dólares, quase fez ela renunciar e dando um ataque de pânico depois de receber esse feedback. Mas finalmente ela voltou, colocou a cabeça no lugar e conseguiu terminar o filme. Você acha que algum deles tinha que ter deixado o papel? O que faria você abandonar um papel se você fosse um ator de Hollywood? Comenta pra gente aqui nos comentários e dá um joinha no vídeo. Se inscreva no Se Liga pra ver muito mais vídeos legais como esse no seu feed todos os dias. Valeu por assistir!